Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Caroline Flaviano e eu criei um programa para te ajudar a elevar sua autoestima de forma permanente, de uma vez por todas. E no episódio de hoje, a gente vai começar, nesse episódio inaugural, falando sobre pensamentos negativos. Mas antes de falar disso, deixa eu contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu sou casada, eu tenho um filho, Pedro, de 3 anos, e tenho um cachorro, Thor. Mas antes de ter o Pedro, né, eu trabalhava muito longe de casa. Eu lembro que eu dirigia 90 quilômetros todos os dias, pegava trânsito, chegava em casa muito cansada e ainda tinha que dar conta de todo o resto, né? Cuidar de casa, marido, cachorro, tudo que eu conseguisse colocar dentro do meu dia, eu tinha que fazer, né? Acabava fazendo. E aí eu sempre deixava de lado a parte de me cuidar, sabe? O meu cuidado pessoal. Eu preferia, sei lá, tomar um banho e descansar porque estava exausta. Então, nunca era a minha prioridade. E aí eu fui deixando, fui levando, né, a vida e, assim, comecei a não ficar muito contente com o que eu via no espelho, né? Mas também não fazia nada pra mudar. Em 2018, o Pedro nasceu. E aí foi lindo, né? Tudo mais. Ser mãe foi uma coisa maravilhosa, assim, que me ensinou muita coisa, só que também me trouxe muitas dúvidas a respeito de mim. Às vezes me sentia culpada por não estar sendo uma mãe tão boa, e a esposa também ficava de lado. Eu, então, nem se fala, né? Se eu já não tinha tempo pra mim, agora com o filho era pior ainda. E aí, né, do mesmo jeito que eu não tava contente antes com o que eu via no espelho, eu comecei a também, agora pior ainda, né, porque tinha acabado de ter uma cesárea, tava toda inchada. E tinha muitas coisas que eu precisava melhorar, então precisava melhorar a minha autoestima, precisava tentar ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, sei lá, ser uma profissional melhor. E aí eu entendi que, assim, eu precisava começar primeiro por mim, porque se eu não estivesse bem comigo, como que eu ia dar conta de todo o resto? É assim como quando a gente tá viajando, que a gente vai, né, tá no avião e a gente recebe aquele treinamento, que primeiro a gente tem que colocar a máscara na gente, para depois colocar na pessoa do lado. É a mesma coisa na nossa vida. Então, primeiro a gente tem que olhar pra gente, para depois a gente conseguir olhar pro lado, né? Ser uma mãe melhor. Pra eu ser uma mãe melhor, pra eu ser uma mulher melhor, eu precisava ser uma pessoa melhor pra mim. E aí eu comecei a fazer diversos cursos, li livros e fui estudando, praticando, aplicando e entendendo o que fazia diferença pra mim, sabe? Quais foram os pontos chaves para eu mudar essa minha autoestima que estava baixa. E aí, quando eu consegui identificar e aplicar, a minha autoestima ela se desenvolveu. E aí, pessoas que não me viam há muito tempo falam pra mim, né? Nossa, Carol, você mudou da água pro vinho. E não é, assim, as pessoas veem que teve mudanças em diversas áreas. Só que, na verdade, a principal mudança, e a mudança que fez tudo mudar, foi a minha elevação da autoestima. Então, por isso que é uma coisa que eu quero ajudar vocês a elevarem, porque eu sei que se vocês fizerem isso, todo o resto vai melhorar. Tem uma série de dicas e uma série de pontos chaves que tem que ser mudados para que a autoestima ela seja elevada de uma forma permanente. Porque existem formas de você tentar aumentar sua autoestima que não são formas duradouras. Por exemplo, você comprar uma roupa para você se sentir melhor. Tudo bem, é momentâneo, você compra. Só que imagina você comprar uma roupa toda vez que você não se sente bem. Vai ficar falida. Então, esse é um jeito de tentar mudar a sua autoestima que não é um jeito permanente. Então, por isso que eu vou ajudar vocês nesse programa como construir a sua autoestima para que ela permaneça. Então, hoje a gente vai começar falando sobre os pensamentos negativos. Então, o que são esses pensamentos negativos? Pensamentos negativos são todos os pensamentos que eles ocupam a sua mente e que eles impedem você de evoluir. Então, quanto mais pensamento negativo você tem, quanto mais pensamento negativo você permite que se instale na sua cabeça, mais carregada você fica e menos você consegue entrar em movimento, sabe? Tentar uma mudança. Porque esses pensamentos negativos, eles sempre estão ali para te bloquear. E aí, qual que é a diferença de um pensamento negativo para um pensamento positivo?
O pensamento positivo, o pensamento negativo, ele é um pensamento que você não precisa nem pensar, né? Ele é involuntário, né? Ele só vem. E o pensamento positivo é um pensamento que, dependendo da circunstância, ele não vem tão fácil. Você precisa estimular. E quanto mais tendência você tem de ter o pensamento negativo, mais pensamentos semelhantes você atrai. Então, é difícil quando você tem uma série de pensamentos negativos, atrair um positivo. Exige muito mais esforço. Não é, às vezes a gente pensa, eu pensava muito assim, por exemplo. Eu sou assim, sabe? O meu pensamento é assim e as coisas são assim do jeito que eu tô pensando. Mas não é, é o nosso cérebro tentando sabotar a gente. Esses pensamentos negativos, eles nos sabotam. Então, não é que você é assim, não é que você pensa negativo. Você tá permitindo que esses pensamentos negativos, eles ocupem a sua mente. E você precisa se esforçar para fazer com que pensamentos positivos passem a tomar o lugar desses pensamentos negativos. Deu para entender? É a mesma coisa quando a gente quer ficar magra. Eu quero ficar magra e eu preciso fazer uma dieta. Uma dieta, querendo ou não, ela exige esforço, né? Então você precisa deixar de comer muita coisa que você gosta, você precisa tomar muito mais líquido, então você tem que estar presente para isso, de contabilizar se você está tomando a quantidade de água necessária. Você precisa fazer exercício físico, e não é um exercício físico aqui ou outro ali. Você precisa ter uma frequência, uma constância, então exige esforço. E pra gente ser gordinho, o que a gente precisa fazer? Não precisa fazer nada. Não precisa pensar em nada. É só sair comendo. Não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece com pensamento positivo e negativo. Então, por isso que é importante a gente entender, né? Que eles vêm, eles não fazem parte de nós, eles vêm voluntariamente, mas a gente tem como fazer essa mudança. E aí, qual que é a importância de você fazer esse esforço e estimular esse pensamento positivo? O pensamento positivo, assim como o negativo, se você começa a estimular, você começa a atrair pensamentos semelhantes a ele. Então, por isso que é importante. E o que esses pensamentos positivos que você está atraindo, que você está estimulando, eles fazem com você? Eles te dão confiança. E a confiança, ela está diretamente ligada à sua autoestima. Então, por isso a importância de você estimular esse pensamento positivo. E aí, eu vou explicar para vocês 5 passos que vocês podem começar a usar hoje para poder eliminar esses pensamentos negativos e começar a estimular os positivos. Só que antes de falar desses 5 passos, preciso explicar uma coisa para vocês entenderem o porquê que é importante esses 5 passos. O T. Harv Eker, no livro dele Os Segredos da Mente Milionária, ele fala que ele dá uma formulinha pra gente, explicando o que a nossa programação mental, ela tá relacionada com a nossa atitude no final das contas. Então, como que funciona? Essa formulinha, o que ele diz? Então, vamos começar de trás para frente. Então, você tem uma determinada ação sobre uma circunstância, um fato que aconteceu. Você, como indivíduo, tem uma determinada resposta. Essa resposta, ela não vem do nada. Essa resposta, ela vem porque antes dela ser um resultado, né? Ela gerou um sentimento. Então, você teve um sentimento para poder gerar essa ação, essa resposta. Só que antes de você ter esse sentimento, esse sentimento, ele foi gerado por um pensamento. Então, você pensou uma coisa, você sentiu e você teve uma resposta. Só que antes desse pensamento, para você ter esse pensamento, você teve uma programação do seu subconsciente te dando aquele pensamento para que você tivesse aquele sentimento e tivesse uma determinada resposta. Então, ele explica, né, que esse é o ciclo de uma ação. É assim que uma ação, ela acontece. Ela não vem do nada. Ela tem esses passos, né,
de ciclo. E aí, o que acontece? Dito isso, para a gente entender, né, essa fórmula, para você ter consciência disso, esses 5 passos que eu vou explicar e eu vou ensinar vocês, ele tá diretamente ligado a isso. Então, quando você tem por exemplo, o passo 1, vamos começar com o passo 1. O passo 1 suponhamos que você ainda não teve uma ação, você identificou um sentimento, você tá naquele momento que você vai ter uma ação, porque agora vocês vão conseguir saber, vocês sabendo dessa formulinha, vocês conseguem na hora que sentiu, porque às vezes na hora que pensou é difícil, pensou, sentiu, aí você sente aquela pontadinha e fala, senti alguma coisa estranha. Então, antes, vocês não sabiam, vocês tinham a ação e achava que era do nada. Agora não, vocês sabem que o sentimento, ele vai gerar uma ação. Só que antes que você gere essa ação, ainda tá aqui em você. Então, agora você tem o domínio. Então, sentiu. Primeiro passo, identificar o que você sentiu. Você sabe que esse sentimento, ele não veio à toa. Ele veio de um pensamento. Então, é aí que vem o segundo passo. Deixa eu identificar o que eu pensei, para sentir isso. Então, identificou. O terceiro passo é um passo que é muito importante, porque o Anthony Robbins, ele é um dos maiores estudiosos de comportamento humano há anos, assim, tem vários livros, ele já escreveu para ajudar as pessoas no comportamento humano. E um dos livros dele, O Desperte Seu Gigante Interior, ele traz um capítulo que ele fala sobre as perguntas fortalecedoras. O que são essas perguntas fortalecedoras e perguntas de foco? É assim, por exemplo, se você abaixar a cabeça e eu falar pra você, olha, eu quero que você abra os olhos e identifique tudo que é azul. Você vai abrir o olho e todo lugar que você olhar é impressionante. O seu olho, ele vai direto pro azul. Eu falo pra você, fecha o olho de novo. E agora eu quero que você me mostre tudo que é verde. Você vai abrir o olho, você vai ver tudo que é verde. Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade, é surpreendente, assim, é inexplicável de responder aquilo que a gente tá perguntando pra ele. Então, por isso que o Anthony Robbins, ele fala dessas perguntas fortalecedoras. Nesse passo 3, a gente vai fazer essas perguntas fortalecedoras pra gente. Então, voltando lá, né? A gente identificou o sentimento, a gente identificou o pensamento e agora a gente vai se perguntar. A gente vai perguntar aqui pra nossa cabecinha, porque você viu, né? Nosso cérebro, ele é mestre em responder o que a gente pergunta. E você vai fazer as perguntas certas. Então, você vai perguntar pra ele, como que eu posso virar esse pensamento aqui a meu favor? Como que isso que eu pensei pode se tornar uma oportunidade pra mim? Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que também fez muito sucesso, assim, com desenvolvimento humano, com pesquisa de comportamento, na verdade ele era um jornalista, que ele fez entrevista com várias pessoas, assim, que tiveram sucesso, e ele identificou também padrões de comportamento nessas pessoas. E ele fala que um dos padrões que ele identificou, e que todas as pessoas que ele entrevistava falava, ele é o Napoleão Hill, né? Ele falou que, assim, o que era muito comum entre essas pessoas de sucesso, que elas acreditavam que todo fracasso, ele tem como semente um benefício de um sucesso equivalente ou maior. Então, se você tá numa determinada situação, o que isso significa? Se você tá numa determinada situação que ela, a princípio, é ruim, você tem que programar a sua cabeça para extrair algo bom disso. O que eu vou trazer dessa situação a meu favor? E é justamente essa pergunta que a gente vai fazer aqui nesse passo 3. Então, como que eu posso tornar essa situação e esse pensamento ao meu favor? E aí você vai identificar o que você pode fazer, você vai deixar o seu cérebro te responder e você vai, no passo 4, escrever isso. Então, escreveu. Então, olha, tá escrito aqui. Depois a gente vai dar uma aplicação para isso, uma aplicação prática. E aí, uma vez que você escreveu, você lembra que o último passo lá daquele ciclo que o T. Harv Eker fala é a programação?
Uma vez que você escreveu como que você pode reverter essa situação a seu favor, você vai, com essa frase escrita, todos os dias, estimular o seu pensamento para que essa programação, ela entre e substitua aquela programação anterior. Então, o que você vai fazer? Vamos dar uma aplicação prática para facilitar, relacionada à autoestima. Então, vamos dar um exemplo. Então, suponhamos que você está chegando numa festa com seu marido e você vê uma mulher linda, maravilhosa, exuberante, que exala autoestima, exala autoconfiança. E você olha aquilo e sentiu aquela pontadinha, aquele sentimento. Então, primeiro, identifiquei esse sentimento. O que é isso? Eu senti um pouquinho de inveja, senti ciúmes, porque pode ser que ele olhe pra ela. Então, você identificou o sentimento. Agora, o que você pensou pra sentir isso? Eu acho que eu não tô muito arrumada, não deu muito tempo não tive muito tempo, tive que cuidar do Pedro, tive que arrumar a casa e aí não consegui me arrumar direito, tô com o cabelo todo bagunçado, não tô me sentindo bem. Já identifiquei o pensamento, então meu pensamento foi: eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem do jeito que aquela mulher tá se sentindo. Então, a gente identificou aqui o pensamento 2. Passo 3, a pergunta. Então, como que eu posso tornar esse pensamento aqui a meu favor? Então, como que eu posso reverter essa situação aqui e usar ela a meu favor? Olha, numa próxima situação que acontecer isso, não quero nem saber, eu vou reservar um tempo pra mim, porque eu não quero me sentir assim de novo. Então, o Pedro tem que se trocar? O meu marido que vai me ajudar com essa parte, ou eu vou acordar um pouquinho mais cedo, porque eu não quero sentir isso de novo. A gente não pode ficar cometendo sempre os mesmos erros, né? Pra sempre se acostumar com esse tipo de sentimento ruim. A gente não pode se acostumar com coisas ruins. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Mas isso é assunto para um outro vídeo que depois a gente conversa mais a fundo. Então, assim, o seu cérebro, ele vai começar a te falar: nossa, não, você devia ter se arrumado mais se você quer se sentir melhor. Se você não se sentiu bem com você mesmo. E aí, você já conseguiu construir, né? Já conseguiu que o seu cérebro te explicasse como você faz para não ter mais esse sentimento. E aí você vai escrever. Então escreve ali na hora, faz um grupo de você com você mesmo no WhatsApp. Eu tenho meu grupinho comigo. E aí você escreve ali pra você, olha. Ou então, não precisa esperar uma próxima oportunidade, né? Às vezes, sei lá, a festa demora pra acontecer. Não, semana que vem, eu não tô me sentindo bem com essa pochetinha. Semana que vem eu vou começar a fazer abdominal em casa. Sei lá, 5 séries de 50, sabe? Escreve o que você vai fazer. Não, a partir de semana que vem eu vou começar a acordar um pouquinho mais cedo pra me arrumar e me sentir melhor comigo mesma. Escreve o que você vai fazer. E aí, no passo 5, estimule. Faça o que você disse que ia fazer. Todo dia, leia o que você escreveu, para que isso entre na sua cabeça. Vocês vão ver que esses passos, eles são simples, eles são fáceis de aplicar, são passos que você consegue fazer em qualquer momento, e agora vocês não precisam mais esperar se sair do controle, perder o equilíbrio, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma programação que ela gera um sentimento, que gera um pensamento, depois ela gera um sentimento, esses 3 passos, eles ainda estão dentro da gente. Só a gente que sabe o que passa dentro da gente. Só que quando você deixa que esse sentimento, ele gere uma ação, você mostra para o mundo tudo aquilo que está dentro de você. Então, agora vocês vão conseguir, vocês aprenderam enquanto tá em você, vamos voltando, vamos arrumar a casa,
para a gente conseguir responder de uma forma diferente. E é assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai evoluindo. Então, você percebe que quando você deixa os pensamentos negativos eles dominarem a sua mente, você não consegue ter essa percepção. Você deixa eles dominarem a sua mente, eles dominam, você tem o sentimento e você faz ação. E o que isso tá fazendo? Tá te impedindo de evoluir. Porque uma vez que você segue esses passos e você vai mudando aos poucos esses sentimentos ruins que você sente, esses pensamentos e a sua programação, ó, você vai evoluindo. E é assim que você começa a elevar a sua autoestima. Então, eu espero que vocês apliquem sim, faz muita diferença. Não se acostumem com pensamentos negativos, não achem que faz parte da identidade de vocês. Desconfie quando um pensamento negativo vier. Desconfie, não é você. É um pensamento que você permitiu que entrasse, mas que agora você não vai mais permitir. Obrigada, tchau, tchau.